Meus caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima. Meus irmãos e irmãs, vocês que conhecem o trabalho e o ministério do irmão Emanuel Maria, que sou eu, vocês sabem que eu sou um pregador popular. Não sou um pregador de camarim, não sou um pregador de assessorias, de fã-clube, de respaldo nas mídias, de plataformas itinerantes, de aplausos nacionais e multinacionais. Não, eu procuro imitar o pregador Jesus. Jesus disse que as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Pobre andarilho, peregrino do Pai, despojado, vivendo na santa indiferença. Parece muito estranho com pessoas que anunciam o seu evangelho e criam para si realidades que Jesus não viveu, realidades que Jesus não experimentou. É um grave contraste, é um escandaloso contraste. Então eu sou um pregador popular. E por ser um pregador popular significa que a simplicidade deve ser minhas sandálias. Que o autoesvaziamento de mim mesmo deve me caracterizar enquanto pregador do Evangelho. A kenosis, o despojamento, a simplicidade, a minoridade, para ser verdadeiramente um seguidor do Cristo, um ungido do Pai, o Yeshua. E eu prego, meus irmãos e irmãs, por onde eu ando, independente da classe social que eu vá visitar enquanto pregador, que é muito perigoso essa questão de você praticar o evangelho só com quem você quer, com quem você escolhe. É muito perigoso você praticar a caridade, a bondade, o amor, o perdão, a misericórdia só com quem você quer. Isso não é o evangelho, isso é desfigurar o evangelho, desfolhear o evangelho, não é? Falsificar a palavra. Então agora eu sou bom com quem eu quero, eu sou perdoador com quem eu escolhi, eu pratico a caridade com quem eu quero, eu pratico o evangelho com quem eu escolhi praticar o evangelho. O todos de Jesus não cai aqui. A dimensão da caridade, em suas múltiplas formas, não se identifica com isso. Se eu só sou bom com quem eu quero, perdoador com quem eu quero, humilde com quem eu quero, paciente com quem eu escolhi, eu estou vivendo tudo, menos o Evangelho de Jesus. É muito importante para mim, para você, que cada pessoa que eu vejo, cada pessoa que eu olho, por mais que me desagrade, impacte, eu sou chamado a viver o Evangelho na categoria daquela pessoa, na estrutura daquela pessoa. Eu e você temos conhecimento de pessoas que nos constrangem, nos humilham, nos provocam. Mas é nessas situações em que nós temos que viver o Evangelho. Porque se nós não temos essas situações, nós vamos praticar o Evangelho como e com quem? Veja, se Deus não tivesse criado o mundo, ele continuaria sendo bom, mas não seria misericordioso. Por quê? Para ser misericordioso, ele tinha que ter um objeto da sua misericórdia, que somos nós. Então, por eu existir, Deus é misericordioso. Porque você existe, Deus é misericórdia. É muito importante esse dado teológico suscitado por São Francisco de Sales. Caríssimos irmãos e irmãs, a prática do cristianismo, do catolicismo, somente com quem eu quero, com comunidades afins, com grupos afins, pastorais afins, isso é desfigurar o evangelho. Isso é desnudar a ação da igreja, é envergonhar a eclesialidade. Sabe quando minha comunidade se une com aquela e só existe evangelho entre nós e não abraçamos outras comunidades? Isso, além de heresia, é proselitismo, coisa que os nossos irmãos evangélicos praticam muito bem. Sabe quando somente a minha pastoral é importante numa paróquia, numa capela, numa área pastoral?
somente quando os irmãos do meu carisma importam, isso é heresia, quebra da unidade. Vocês sabem, eu tinha um diretor espiritual que já está no céu, Padre Manuel Lacerda, sacerdote diocesano. E ele dizia: irmão Emanuel, se você reza pela paz no mundo, você deve ser uma pessoa de paz. Se você intercede pela unidade entre os povos, você deve praticar a unidade com as pessoas com quem você convive. Se você pede o amor entre as famílias, você precisa semear o amor na sua família. Se você pede a união das pessoas, você deve ser uma pessoa unida a todos. Eu era muito jovem na época, mas aquilo me impactou. Cresceu comigo. Eu trouxe como fundamento do que eu acredito hoje. Eu não posso pedir a paz pela família dos outros se eu não sou elemento de paz na minha família. Você concorda? Você não pode pedir a paz na família das suas amigas, seus amigos? No casamento da sua amiga, no casamento do seu amigo? Se você não é uma pessoa de paz no seu matrimônio, casamento ou na sua família, você concorda? Isso parece ser uma coisa lógica. Eu não posso pedir o bem para os outros sem que eu seja o bem na vida dos outros, na minha própria vida. Jesus diz que antes de amar alguém, nós precisamos amar a nós mesmos. Então eu, irmão Emanuel Maria, pregador itinerante, pregador popular, que não quer credenciais, que não quer camarinho, que não quer fã-clube, que não quer aplausos, que não quer fãs, porque Jesus não teve isso. Eu prego que praticar o evangelho só com quem eu quero é trair o evangelho. É trair Jesus e seu propósito. E trair a Santa Igreja Católica, que quer ser presença universal do amor de Deus. Então hoje eu quero conversar aqui com você, com meu irmão, minha irmã, que nós precisamos praticar o evangelho com todos e em todas as situações. Quero conversar aqui com você que nós, cristãos católicos, nós temos que viver o evangelho. A igreja está atravessando uma das suas piores fases. Desrespeitada, não é? Atingida, o Santo Padre odiado por católicos que se dizem conservadores, mas muitos deles são pessoas pagas e mantidas pela maçonaria e pela maçonaria eclesiástica para pousar de católicos de direita, católicos conservadores, e são, na verdade, pessoas pagas para desnutrir os cristãos católicos com as opiniões mais absurdas. Tem um rapaz na internet, que é um desses católicos conservadores, chamando Santa Faustina Kowalska de impostora, esposa de Lúcifer, mentirosa. Vejam, e um rapaz que se diz católico, apostólico romano, um dia desse estava de clésima e hoje já está casado. O que houve? Não segurou a castidade? Não foi capaz de viver a pureza? Chamando Santa Faustina Kowalska a grande esposa de Lúcifer na Igreja Católica. Olhem, Santa Faustina Kowalska. E são mais de 7.000 seguidores católicos aplaudindo esse rapaz. Eu pergunto a você, você confiaria no catolicismo de uma pessoa dessa se fosse seu vizinho, parente, amigo de trabalho? Eu não. Um católico que se diz apostólico e romano e diz que Santa Faustina é a esposa de Lúcifer, ele não pode se dar o nome de católico, porque se ela foi canonizada pela Santa Igreja Católica, eu aceito o que a igreja aceita e eu rejeito o que a igreja rejeita. A antiga frase, o antigo axioma, Roma locuta causa finita est, deve estar presente em nossas mentes. Discordar da igreja em matéria de doutrina, em matéria de moral e fé, é não ser cristão católico. Santa Faustina é uma santa reconhecida pela Santa Igreja, que o diga a versatilidade do seu diário que já está no mundo inteiro. Então, um rapaz daquele, dizer que é católico das primícias, como aquelas Clarissas da Espanha, vejam, as monjas Clarissas, filhas do seráfico pai São Francisco e da seráfica mãe Santa Clara, romperam com a igreja e com o Santo Padre. Vejam, isto é uma vergonha
para a Ordem das Clarissas, que nós sabemos são religiosas fidelíssimas à Santa Igreja pelos votos de pobreza, obediência, castidade e clausura. Você conhece as Clarissas de Canindé? Que mulheres estupendas, maravilhosas, acolhedoras, verdadeiras filhas de São Francisco e de Santa Clara. Então, olhar para aquelas monjas que nós acreditávamos que estavam orando por nós, pela humanidade, e são verdadeiras enganadoras do carisma francisclariano. Então, cuidado com pessoas que se dizem católicas e são contra o Papa Francisco. Você não pode ser católico, apostólico, romano contra Dom Gregório, contra o Papa Francisco, os bispos da CNBB. Cuidado com isso. Então, para você refletir, em primeiro lugar, viver o Evangelho sem escolher com quem. Conta que Santa Teresa de Calcutá recolheu um homem jogado num monturo de lixo pelos familiares e cuidou dele, pensou as feridas, cortou o cabelo, dava a sopa todo dia. E esse homem era hindu, então ele dizia, essa irmã quer que eu passe para o catolicismo. E então esse doente um dia foi conversar com Madre Teresa e disse, Madre, a senhora sabe que eu não sou católico? Ela disse, sou, porque ela tinha pedido às irmãs para cuidar ela mesma desse homem. A senhora sabe que eu nunca serei católico. A Madre, é um direito seu. E por que me trata tão bem, é tão indulgente, tão paciente comigo, tão atenciosa? Sabendo que eu nunca irei fazer parte da sua religião. Madre, qual é a sua religião? Ela diz, a minha religião é o amor, é a caridade. Tá certo. E o seu Deus? Porque o hinduísmo tem uma multidão de deuses, vocês sabem. E qual o seu Deus? E a Madre Teresa deu uma resposta que entrou para a história. Ela disse, o meu Deus no momento é você. O meu Deus no momento é você. Fica, meu irmão, com esta frase de Santa Teresa de Calcutá. Coloca como emblema, como um adesivo na sua vida. E eu queria hoje deixar para você essa reflexão. Eu só pratico o Evangelho com quem eu quero, eu só pratico o perdão com quem eu quero, a condescendência com quem eu quero, a misericórdia e a caridade com quem eu quero, eu não sou cristão. Eu sou tudo menos cristão. Eu sou tudo menos católico. Eu tenho um círculo fechado de pessoas com quem eu pratico bem a alegria, a euforia, a fraternidade, a comunhão, a confraternura, a inter-relação. Aquilo é uma seita, é uma panelinha pastoral, é um conjugamento ideológico. Eu tenho a minha comunidade, só me interessa a minha comunidade, é uma seita. E me forma para isso. Eu tenho que romper com ela e aderir à igreja. E optar pela eclesialidade. E optar pela pastoralidade do anúncio do Evangelho. Está aí, não é? O apelo do sínodo. Uma igreja em demanda, uma igreja em busca, uma igreja em comunicação. Uma igreja que fala, que puxa o diálogo, que se coloca entre. Não dá, meu irmão, não dá, minha irmã, para ser um católico de panelinha eclesial. Não dá mais. Antigamente dava. Hoje, tudo tem sabor de eclesialidade. Tudo tem sabor de missionaridade. De evangelização que salta das realidades, inclusive da minha, para ir em busca dos outros. Se eu só sou bom com quem eu quero. Se eu simpatizo com pessoas e outras não. Que eu falo bem de um grupo de pessoas e mal de outro, eu li o Evangelho de cabeça para baixo e eu estou desfigurando a Santa Igreja. Um abraço e as orações do seu irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica mariana, Cristos, Domino da paróquia de Santa Luzia, no Meireles, da Casa Mãe, na Aerolândia, e do nosso novo grupo, no Imprensa Food Square, na Desembargador Moreira, vizinho à quadra do Colégio Santo Inácio, toda segunda-feira, 19 horas.